Olá, é uma alegria podermos estar aqui reunidos, mesmo que virtualmente, mas estamos reunidos junto com os amigos do Mestre de Amor para trazer algumas reflexões e fazermos juntas reflexões em torno da doutrina espírita e, em última instância, em torno das lições de Jesus. Todos os momentos em que nós nos permitimos apartar os nossos afazeres, do nosso dia a dia, dos compromissos naturais que a existência nos impõe para refletirmos em torno do Espiritismo, é a reafirmação que fazemos sobre o nosso entendimento acerca da imortalidade. Vamos esculpindo para e passo, então, construindo em nós esses valores da imortalidade, da crença e entendimento da reencarnação, compreendendo que logo mais retornaremos também, cada um de nós, ao mundo espiritual e que a morte é apenas um processo fisiológico, porém nós não morremos. Continuaremos a existência em outro plano da vida, para, quando lá chegarmos, fazermos os balanços, as reflexões necessárias do entendimento do quão proveitoso foi essa existência, das expiações e provas que porventura enfrentamos, de como as enfrentamos e, particularmente, quais são os valores que aprendemos, quais são as virtudes que incentivamos o seu crescimento em nossa intimidade. E o Espiritismo, com a proposta lúcida de nos falar das leis de Deus em amplitude, com todo o entendimento e desdobramento da lei de causa e efeito, da imortalidade da alma e da reencarnação, compreendemos em profundidade a bondade e a justiça divina. Por isso, esses momentos são muito valorosos para todos nós. Aquela mulher vinha de terra distante. Ela não era originária de Cafarnaum, embora ali estagiasse já há alguns dias. Porém, desde a sua saída de Cesareia de Filipe, a sua terra natal, inúmeros foram os destinos, os povoados, os lugarejos, onde, escutando esta ou aquele sinal de esperança a fim de buscar a cura, ela ali ia, cheia de fé. O sangue que lhe saía em abundância da hemorragia que tinha, mostrava-lhe então que ela era, no entendimento e na cultura da época, uma mulher impura, porque assim eram classificados aquelas nesta situação. Mas ela não sabia por que nem como aquilo lhe sucedia. Por que a ferida que não se estancava? Por que o fluxo sanguíneo que lhe deixava, de certa forma, enfraquecida, anêmica e cheia de esperanças, tentando de alguma forma buscar a cura, mas também fugir da sina de pecadora que lhe for imposta pelos seus e pela sua comunidade, ela foi então de burgo em burgo, de local em local, a buscar a cura. Submeter-se a todas as possibilidades, rezas, bruxarias, entendimentos que podiam ter de todos os lugares e matizes. E, no entanto, em nenhum momento conseguira ou chegara à sua cura. Mas ouvira falar, quando chegara na cidade, de um homem santo, que perambulava pelas cidades ao entorno do lago de Genezaré, e que muito provável estaria ali também. Foi quando nesse dia soube então que ele estava nas praias da cidade, e que houvera sido procurado pelo chefe da sinagoga local, Jairo, homem muito amado, muito quisto, mas que estava com sua filha adoentada, doente em casa, e em desespero fora buscar aquele homem santo que já se sabia e corria a boca pequena os seus poderes curativos, ele que houvera limpado feridas de lepra, feitos cegos enxergarem, coxos andarem, paralíticos se levantarem, ele haveria de curar a sua filha. E como Jairo era um homem, além de muito conhecido, muito bem quisto, na pequena cidade de Cafarnaum, uma multidão lhe seguia, alguns curiosos, alguns apenas para ver qual era a novidade ou a notícia do dia, e muitos penalizados com aquele pai, com o coração confrangido. É quando ela vê essa turba indo buscar a Jesus, ela pensa, talvez seja a minha possibilidade, mas eu sou uma mulher impura. Eu não posso tocar-lhe porque o impuro jamais pode macular o puro. Porque era essa a tradição da época, era esse o entendimento, de que jamais um homem puro poderia tocar em algo impuro, porque senão macularia-se.
Mas ele buscava a multidão, estava sempre junto com os cegos, os leprosos, os coxos, as prostitutas, as pessoas mais diversas da sociedade, porque não ela pensava. E então junta-se àquela turba, e quando vê-se, estava a 2 passos do homem santo. E ela então pensava, mas eu não posso lhe tocar, mas o que será de mim? E ao mesmo tempo refletia, se eu perder essa oportunidade, nunca mais terei outra. E então, tomada de um súbito de coragem, no meio daquela multidão, ela toca-lhe as fímbrias da túnica, a ponta da túnica, porque acreditava ela, se eu pudesse tocar-lhe ao mesmo, eu serei curada. E nesse instante, ao mesmo tempo é que ela sente um frêmito, uma energia diferente tomar-lhe o corpo, restituir-lhe as energias, a força, a saúde, aquele homem se estanca. Estava cercado por muitos, aqueles do seu apostolado mais próximos, mas a multidão tomava as ruas estreitas da cidade. Quando ele para e diz: quem me tocou? Sinto que de mim sai uma virtude. Aqueles mais próximos diriam: mas mestre, muitos te tocaram. Estamos acotovelando com a multidão, como saber quem lhe tocou? Quem me tocou? Ele pergunta. E ela então, percebendo-se que fora denunciada por aquele homem, constrangida, envergonhada, mas no fundo feliz, porque sentia-se renovada, se autodenuncia dizendo: mestre, fui eu. Já então de cabeça baixa e profundamente envergonhada por ter tido a audácia daquele gesto. E ele então toma-lhe as mãos paternalmente, de maneira carinhosa, lhe diz: mulher, que era a expressão carinhosa de intimidade que se dirigiam-se às mulheres à época. Mulher, tua fé te curou. Vá em paz. Mostrando então de que é justamente a intenção, a vontade dela que faz com que, ao tocar-lhe, ela consegue absorver de fluidos que são suficientemente intensos e puros para reconstituir-lhe a saúde. Assim se dá o tratamento fluídico que nós encontramos em inúmeras passagens de Jesus no Novo Testamento, mas que também nós, guardadas as devidas proporções, pela mesma lógica e pela mesma natureza, nós fazemos a terapia na casa espírita. Mas também encontramos dessa transmissão de fluidos nas nossas relações das mais diversas, porque todos nós emitimos fluidos, faz parte da nossa psique, que vai estar impregnado da nossa vontade, da nossa energia, da pureza dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, e podemos então projetá-lo, ou de outra forma, podemos nós, de maneira intencional, sermos receptivos para esses fluidos, fazendo então, conforme o teor, a tez desses fluidos, nos intoxicar ou buscar a saúde, conforme o tipo de fluidos que nós absorvemos. Porque eles, na verdade, os fluidos não são nada mais do que o fluido cósmico universal modificado, impregnado, este que é neutro, mas passa a ser impregnado, modificado pelo nosso pensamento, pelos nossos valores e impulsionado pela nossa vontade. Quando nós buscamos a casa espírita para receber do passe, o que fazemos, na verdade, é estarmos receptivos para absorver desses fluidos. Da parte daquele que recebe o passe, deveremos então ter o entendimento de que aquilo há de acontecer, estarmos receptivos e prontos, de coração e mente aberto, porque aí sim a nossa fé, o nosso entendimento, irá proporcionar para que nosso perispírito absorva desses fluidos e do perispírito impregne então, célula a célula, todo o nosso corpo. Porém, se eu não acredito, se eu duvido e for então buscar o passe na casa espírita, será como aquele que veste a roupa impermeável e atravessa um rio. Nada acontecerá. Porque nós não estamos dispostos. E então, quando eu não estou disposto, quando eu não estou receptivo, eu não absorvo desses fluidos. Daquele que emite, daquele que transmite os fluidos de outra forma, aquele que se coloca na posição de que aplica o passe na casa espírita, este também tem que estar sintonizado com a equipe espiritual em oração para que seus pensamentos e seus sentimentos sejam os mais nobres possíveis. E então a equipe espiritual que atua nessa atividade irá utilizar desses fluidos, desse psiquismo daquele que aplica o passe, agregar, potencializá-los com fluidos espirituais e direcionar para a aplicação daquele que recebe.
Então, o processo de recepção e transmissão de fluidos, qual aconteceu como Jesus e a mulher hemorroíça, lindamente retratado no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, acontece na mesma técnica ou na mesma explicação do processo natural quando nós recebemos do passe. Mas será nesse momento do passe, aquele que recebe deve ter a fé, deve estar em unção, em oração para estar receptivo à absorção desses fluidos. E aquele que emite, ou aquele que aplica o passe, por sua vez também deve estar preparado, física e mentalmente e moralmente, preparado para que possa ser o melhor intermediário, aquele que melhor transmite, e a equipe espiritual irá suprir das deficiências naturais do médium, daquele que aplica o passe, porque estamos todos em processo evolutivo, as deficiências daquele que aplica o passe serão superadas ou suplantadas pela equipe espiritual, que irá agregar fluidos espirituais, e a somatória, a mescla desses dois fluidos, irá então reverter e inundar aquele que recebe o passe. E aí então, o resultado é o bem-estar, a tranquilidade que nós temos quando da aplicação desses fluidos. Mas esse é o passe que acontece na casa espírita, que é essa mistura de fluidos do magnetismo animal, do fluido pessoal próprio do médium e também dos fluidos espirituais da equipe espiritual. Esse passe em que juntam-se as duas características de fluido. Mas nós podemos ter eles acontecendo separadamente. Nós podemos ter do nosso magnetismo, da nossa energia transmitindo ela. E se ela estiver impregnada de inveja, de mal-querer, vai caracterizar aquilo que a cultura popular vai chamar de mal-olhado, de olho gordo, que não é nada mais do que a nossa emissão de fluidos nossos, do nosso magnetismo, impregnado com sentimentos não muito nobres. E por isso irá impactar em organismos vivos, fazendo-os então, de certa forma, sofrer impacto de um fluido com teor negativo ou de um mau teor, e então sofrer desta absorção, prejudicá-lo. Mas também podemos fazer ou emitir eles de uma maneira positiva, emitindo dos nossos fluidos, abençoando alguém. É quando a mãe diz para o filho: vá com Deus, meu filho, Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Quando essas palavras não saem apenas da boca, mas elas nascem no coração e se externalizam, elas são a emissão dos nossos fluidos. Conta Chico Xavier que certa feita, atrasado para ir trabalhar, corria a passo apertado em Pedro Leopoldo, quando determinada senhora lhe para. Estava com a psicografia de uma receita de medicação de homeopatia que o Dr. Bezerra houvera prescrito a ela pela mediunidade de Chico. Mas ela, na sua dificuldade de letramento, não conseguia entender muito bem, e aproveitando a passagem de Chico ali, ela o intercepta para que ele pudesse fazer, então, a interpretação daqueles dados. E ele diz: mas minha senhora, eu estou com muita pressa, quem sabe às 5 horas quando eu voltar. Eis que surge Emmanuel, fala: por que não gastar um minuto que seja com ela, para lhe esclarecer? Não vai modificar em nada o seu atraso. Ele então aquece a reflexão do seu mentor, atende-a e não mais que um minuto esclarece a dúvida que ela tinha e segue. E então, alguns passos já distante do portão de entrada da casa da senhora, Emmanuel lhe diz: olhe para trás agora. E encontra então aquela senhora simpática que está no portão da casa falando assim: vai com Deus, Chico. E dela saíam fluidos benéficos em direção a Chico Xavier. Era do seu magnetismo impregnado do amor, do carinho, do reconhecimento em direção ao médium. Vá com Deus, meu filho. É o que fazem as mães, os pais, tão frequentemente. Quando abençoam seus filhos, desde quando eles estão no colo, aconchegados ao peito, até adultos já independentes, morando já não na mesma casa, que não dividindo mais o mesmo teto, mas o vá com Deus, Deus te abençoe, continua na mesma amorosidade, e essa emissão de fluidos também acontece. É o fluido que é transmitido apenas pelo nosso magnetismo pessoal, aquilo que nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos como fluido magnético, fluido vital ou magnetismo animal. Mas também podemos ter e podemos ser receptores de fluidos espirituais, quando espíritos amigos nos envolvem, nos abraçam, nos abençoam com os seus fluidos. Quantas vezes nós não encontramos relatos, ou mesmo cada um de nós pode já ter sentido
em um momento de oração, de dificuldade maior, em que nós oramos com unção e sentimos-nos como que agasalhados, envolvidos por uma vibração sutil, terna, carinhosa, que nos aquece o coração. São os fluidos espirituais daqueles amigos que vêm ao encontro das nossas rogativas, que vêm nos atender, nos abençoar nesses momentos e que eles vão nos envolver nesses fluidos benéficos, nos restaurando o equilíbrio, a paz de espírito ou mesmo a saúde orgânica. Então nós vamos ver que esses fluidos eles podem ser um misto dos dois que acontecem, como no passe, na casa espírita, ou vamos encontrar nós mesmos emitindo desses fluidos ou espíritos também fazendo esses fluidos. E que eles vão ter o teor, o jaez, daquilo ou dos sentimentos e valores daquele que emite. E nós só vamos conseguir absorvê-lo se estivermos em sintonia. Voltando então à ideia das pessoas quanto ao mal olhado, ao rogar uma maldição ou uma praga, como popularmente as pessoas dizem, nós vamos lembrar o conceito de Jesus que nos diz que só lobos caem em armadilha de lobos. Eu preciso estar sintonizado com o mesmo teor, com a mesma vibração daquela pessoa para que possa absorver. Se ela tem raiva de mim, se ela tem um mal querer em relação a mim e eu também nutro o mesmo sentimento, as suas vibrações irão impactar exatamente em mim, porque eu estarei receptivo. Estou vibrando em relação a ela na mesma sintonia que ela tem para comigo. Então, o nosso medo deve ser não com o que ela pensa, mas com o que eu penso. Essa deve ser a minha maior preocupação. Não buscar entender o que ela pensa, fala ou vibra em relação a mim, porque isso é uma questão dela. E esta pessoa irá se ver com a providência divina em relação a esse fator. A minha preocupação é o que eu penso e como eu vibro e quais são meus sentimentos em relação a essa pessoa. Porque uma vez que eu esteja em sintonia, eu irei receber todas as vibrações e todos esses fluidos que ela irá emitir próxima ou distante de mim. É por esse motivo que algumas pessoas que nós nos encontramos e abraçamos e nos sentimos profundamente acalorados, aconchegados, como que um abraço que a gente gostaria que durasse por muito tempo. E outras pessoas, a própria presença no mesmo ambiente já nos traz e já nos causa uma certa insatisfação, uma certa constrangimento. Com ambientes também isso é muito comum, porque alguns ambientes nós nos sentimos perfeitamente em casa, aconchegados, tranquilos. Em outros, e não importa e não tem relação com a estética do ambiente, estar bem ou mal decorado, confortável ou não, iluminado ou não, mas tem a ver com o sentimento que esse ambiente nos transmite. E alguns deles são extremamente constrangedores, difíceis, porque nós absorvemos do psiquismo desse ambiente e nos sentimos à vontade, em outros momentos profundamente constrangidos, porque é dessa lei de fluidos, dessa lei em que eu estou apto, receptivo para receber, para absorver. Ou posso estar tranquilizado, eu posso estar centrado e sabendo que irei frequentar este ou aquele ambiente, eu então me precavejo e antes de adentrar e antes de estar, eu me centralizo, eu me tranquilizo, busco então o equilíbrio através da oração, dos bons pensamentos e então faço com que a minha mente não sintonize com as vibrações daquele ambiente. É uma questão de disciplina, é verdade, porque muitas das vezes, nas primeiras tentativas, nós ainda não lograremos êxito. Mas, quando educarmos a mente e os sentimentos, nós vamos percebendo então que determinados lugares, por mais pernicioso que seja psiquicamente falando, nós conseguimos manter o equilíbrio porque não nos envolvemos com o ambiente ou não nos envolvemos com essa ou aquela pessoa. E, em outros momentos, nós podemos então abrir a nossa intimidade, o nosso coração, para que, por exemplo, quando estivermos na casa espírita, desde o momento que adentramos, porque muitas das vezes imaginamos, eu preciso receber o passe, e chegamos em cima da hora e logo depois já vamos embora. Não entendendo que, desde o momento que nós entramos na casa espírita, aquela fenomenologia de troca de fluidos que acontece naquele momento específico do passe, que nos postamos em frente àquele que vai aplicar o passe, na sala específica, quando imaginamos que é só naquele momento que absorvemos fluidos, estamos profundamente enganados.
porque se mantemos o equilíbrio, a mente em oração, prestando atenção na palestra que está sendo proferida ou numa leitura salutar, nós estamos sintonizando com o ambiente psíquico diferenciado, que é o da casa espírita. E essa sintonia, então, faz com que a gente possa absorver desses fluidos, estendendo essa terapia do passe, não para aquele minuto em que nós estamos, em que ele acontece mais intensamente, mas nós podemos potencializar esta, essa terapêutica a partir do momento em que nós entramos na casa espírita. Lembrando muito das vezes que em inúmeras situações, quando estamos em equilíbrio, quando estamos bem, não há a necessidade, não é efetivamente necessário adentrarmos a sala do passe e recebermos o passe depois da palestra. Se estamos bem, estamos equilibrados, já estamos há 40, 50 minutos dentro da casa espírita, eu estou encharcado de fluidos benéficos e aquele momento mais intenso, mais terapêutico, talvez não se faça necessário e cabe a cada um de nós avaliar, para que não utilizemos do passe como um rito, como uma proposta ritualística, afinal, eu vou na casa espírita, se eu não recebo o passe, eu não sei o que acontece. Ou, depois da palestra, necessariamente tem que receber o passe. O passe é uma terapêutica. É uma terapia que eu vou utilizar em alguns momentos, em outros talvez eu não necessite. É muito diferente de falarmos de ir para a casa espírita semanalmente, de assistirmos a palestra, de frequentar o grupo de estudo, porque ir à casa espírita é proporcionar a troca fluídica com o ambiente da casa espírita. Nesses dias de pandemia, quando fisicamente há uma maior dificuldade para assim o fazermos, nós podemos estar sintonizados nas atividades que a Casa Espírita oferece, nas palestras públicas que ela oferece online ou nos grupos de estudo que ela oferece. Neste momento vai ser um momento em que psiquicamente, mentalmente, nós nos vincularemos à nossa Casa Espírita e vamos então, mesmo que à distância, receber desses fluidos benéficos, porque estaremos em oração, porque estaremos com o pensamento nesse ambiente, nessa casa, em que a equipe espiritual continua trabalhando. E eles hão de perceber essa nossa postura, essa nossa sintonia e vincular-se a nós também nessa oração que faremos, nesses pensamentos que teremos, a fim de que nós possamos também receber, de certa forma, desses fluidos positivos, salutares. Então, ao compreendermos aquela cena de Jesus perguntando quem lhe tocou, ele percebia que dele, do seu psiquismo, saíra fluidos, fluidos benéficos, porque ele era um homem santo, ele é um homem santo, um homem puro, um espírito puro que o é, vibrava então em profunda harmonia todo o seu psiquismo. Estar próximo dele, tocar-lhe então, seja um abraço, um aperto de mão ou as roupas, é impregnar-se do seu magnetismo. Mas por que não acontecia isso com tantos? E aí então, a explicação que ele dá para aquela mulher: a tua fé te curou. Porque não foi Jesus quem falou assim: eu irei te curar, como muitas outras situações, quando ele manda o leproso levantar, quando ele estende a mão sobre o cego e esse enxerga, de uma proposta ativa em relação à emissão de fluidos que reconstituem a saúde. Naquele momento, Jesus atuou de uma forma mais passiva nessa emissão de fluidos. E quem teve a postura de buscar, de ser o agente receptor, de absorver, de atrair dos fluidos de Jesus, foi a mulher que, adoecida, plena de fé, ela acredita: se eu tocar nas vestes desse homem santo, desse rabi, eu estarei curada. E ela vence a vergonha, ela vence o constrangimento que poderia ter em nome da fé. E ao tocar nas fímbrias, na parte mais inferior da túnica de Jesus, como escrevem os evangelhos, ela percebe então automaticamente tal o jaez, a qualidade e a intensidade daqueles fluidos, ela restabelece a sua saúde de imediato. A ferida se estanca, a hemorragia cessa e ela então se vê renovada naquele momento onde os fluidos que absorvem são capazes de lhe reestruturar. Com as proporções que temos, não com a qualidade fluídica de Jesus, mas aqueles que aplicam o passe na casa espírita estão também, desta ou daquela forma, transmitindo fluidos saudáveis que vão poder reconstruir ou reconstituir a saúde, o equilíbrio, a harmonia daqueles que vão buscar a casa espírita. De outro lado,
daqueles de nós que buscamos a casa espírita para a terapia do passe, entendamos que esta mesma terapia que nós só vemos externalizado no momento que alguém estende a mão sobre nós, ela acontece no momento imediato que nós adentramos a casa espírita, porque vencer a barreira física, cruzar os umbrais da casa espírita é cruzar essa barreira fluídica, e ali então, no ambiente onde a oração, os bons pensamentos, as ações do bem e os sentimentos bons é o cultivo, é a tônica de cultivo das pessoas que ali frequentam, espiritual, do mundo espiritual e do mundo material, faz com que todo o psiquismo, as vibrações, os fluidos que impregnam aquele ambiente sejam os mais salutares possíveis. E a partir do momento que eu esteja receptivo, que eu esteja com a mente aberta, o coração aberto, eu vou absorvendo desses fluidos. E o passe vai acontecendo, ou a técnica, aquilo que acontece no momento do passe, acontece imediatamente desde esse início de momento que eu entro na casa espírita. E aí então, aproveitemos o ensejo para assistir a palestra por completo, para envolvermos-nos na mensagem que está sendo passada à palestra, porque isso quebra o meu estado mental. Eu deixo de lembrar das minhas preocupações do cotidiano, das contas a pagar, da arrumação da casa que tem que fazer, do supermercado que eu tenho que ir logo mais. Eu cesso esse fluxo de pensamento e dedico-me naquele momento de terapia para comigo mesmo. E aí então eu me torno muito mais receptivo. Por quê? De nada irá adiantar eu adentrar a casa espírita ou a câmara de passe e a cabeça em mil pensamentos, todos eles fora daquilo que eu estou fazendo ou daquele momento que eu estou compartilhando. A eficácia dessa absorção de fluidos, ela será bastante limitada. Por que eu não vou me permitir? Por que eu não vou estar apto para tanto? Então, é necessário que nós entendamos que esses momentos eles são para nós podermos nos dedicar a nós mesmos, a essa terapia. E ao final, como costumeiramente há nas casas espíritas, nós absorvemos um pequeno copo, uma pequena porção de água, porque pela simplicidade da estrutura química da água, ela rapidamente também absorve desses fluidos, do fluido e do psiquismo da casa espírita. E ao ingerirmos essa água magnetizada, fluidificada, nós vamos então complementar essa dose de fluidos, reconstituindo então, ou reequilibrando-nos a partir desses fluidos salutares. Assim, temos mais essa lição de Jesus nos explicando como que os fluidos, quando pautados na nossa fé e quando emitidos com vibrações de amor, eles podem reconstituir, reestruturar em muito a nossa saúde psíquica, a nossa vibração espiritual, mas também a nossa saúde orgânica. Muita paz para todos nós. Até mais.